retorno de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob o impulso do Espírito Santo. Meu querido irmão, minha querida irmã, nesta quinta-feira da terceira semana do tempo da Páscoa, último dia do mês de abril, dia 30 de abril de 2020, a liturgia das horas, na segunda leitura do ofício das leituras, traz para nós um trecho do Tratado contra as Heresias de Santo Irineu, bispo. Santo Irineu viveu no século II da nossa era cristã, né? Portanto, bem próximo ainda ali dos apóstolos, né? O último apóstolo, São João, a tradição lembra que deve ter morrido em torno do ano 100 da nossa era, né? Santo Irineu está ali no século II, né, da era cristã. Portanto, esse texto remonta ao século II, mais ou menos, pelo menos 1800 anos. Então vamos ouvir com bastante atenção esta palavra da igreja, esta catequese da igreja, este ensinamento da tradição da igreja, que é dirigido a nós no dia de hoje, falando mais precisamente sobre a Eucaristia. E o tema que a Liturgia das Horas traz deste trecho do Tratado contra as Heresias de Santo Irineu é a Eucaristia, penhor da ressurreição. A Eucaristia, penhor da ressurreição. Se não há salvação para a carne, também o Senhor não nos redimiu com o seu sangue. Sendo assim, nem o cálice da Eucaristia é a comunhão do seu sangue, nem o pão que partimos é a comunhão do seu corpo. O sangue efetivamente procede das veias, da carne e do que pertence à substância humana. Essa substância, o Verbo de Deus assumiu-a em toda a sua realidade e por ela nos resgatou com o seu sangue. Como afirma o apóstolo, pelo seu sangue nós fomos libertados. Nele as nossas faltas são perdoadas. Nós somos seus membros e nos alimentamos das coisas criadas que Ele próprio nos dá, fazendo nascer o sol e cair a chuva segundo a sua vontade. Por isso, o Senhor declara que o cálice, fruto da criação, é o seu sangue, que fortalece o nosso sangue. E o pão, fruto também da criação, é o seu corpo, que fortalece o nosso corpo. Portanto, quando o cálice de vinho misturado com água e o pão natural recebem a palavra de Deus, transformam-se na Eucaristia do sangue e do corpo de Cristo. São eles que alimentam e revigoram a substância de nossa carne. Como é possível negar que a carne é capaz de receber o dom de Deus, que é a vida eterna?
essa carne que se alimenta com o sangue e o corpo de Cristo e se torna membro do seu corpo. O santo apóstolo diz na carta aos Efésios: nós somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Não é de um homem espiritual e invisível que ele fala. O espírito não tem carne nem osso, mas sim do organismo verdadeiramente humano, que consta de carne, nervos e ossos, que se nutre com o cálice do seu sangue e se robustece com o pão, que é o seu corpo. O ramo da videira plantado na terra frutifica no devido tempo, e o grão de trigo caído na terra e dissolvido multiplica-se pelo Espírito de Deus, que sustenta todas as coisas. Em seguida, pela arte da fabricação, são transformados para uso do homem. Recebendo a palavra de Deus, tornam-se a Eucaristia, isto é, o corpo e o sangue de Cristo. Assim também, os nossos corpos, alimentados pela Eucaristia, depositados na terra e nela desintegrados, ressuscitarão a seu tempo, quando o Verbo de Deus lhes conceder a ressurreição para a glória do Pai. É Ele que reveste com sua imortalidade o corpo mortal e dá gratuitamente a incorruptibilidade à carne corruptível, porque é na fraqueza que se manifesta o poder de Deus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, ouvimos esse texto tirado do Tratado contra as Heresias de Santo Irineu, bispo. Um texto bastante rico, que fala de dois mistérios muito importantes da nossa fé: a Eucaristia e a ressurreição. Santo Irineu escreve o seu tratado contra as heresias, justamente rebatendo todas aquelas falsas doutrinas, falsos ensinamentos que eram feitos contra a doutrina cristã. Todos os ensinamentos que eram feitos contra a doutrina cristã. Portanto, nesse texto que nós ouvimos, do século II, ali ele rebate aqueles que negam a ressurreição da carne, aqueles que negam que o corpo ressuscita, que a carne realmente ressuscita. Tantos no nosso tempo até que afirmam a possibilidade de uma ressurreição, mas como uma ideia apenas, quando na verdade a fé da igreja é que esse corpo nosso mortal, ferido pelo pecado, mas regenerado pelo batismo, ressuscitará um dia. E é isso que Santo Irineu ensina, rebatendo essa ideia de que a ressurreição é uma ilusão. E ele faz essa comparação com outro mistério, que é a Eucaristia. A Eucaristia também é real. A Eucaristia não é um símbolo. Ele diz: aquele fruto da videira que é colhido, que é amassado, quando é pronunciado sobre ele a palavra de Deus, a sua substância é transformada. Não é mais o fruto da videira, mas o sangue verdadeiro do Senhor. E esse sangue tem que correr como um sangue humano pelas veias, e as veias estão no corpo. Então também aquele trigo que é colhido, que é amassado, que é triturado e que se torna pão,
quando sobre ele é pronunciada a palavra de Deus, ele é transformado, transubstanciado. Já não é mais pão, mas é o corpo do Senhor. Da mesma forma, o corpo humano, quando é sepultado, assim como a semente do trigo ressuscita depois de morta debaixo da terra, também esse corpo, porque o Filho de Deus um dia assumiu o corpo humano no seio da Virgem Maria, por causa disso, e depois glorificou esse corpo humano com a sua paixão e ressurreição. Esse corpo humano que é colocado na terra também ressuscitará. Não pode existir, irmãos, espírito humano fora de um corpo e continuar sendo humano. Não existe também um corpo desligado ao espírito que continue sendo plenamente humano. O ser humano necessariamente, para ser plenamente humano, precisa ter corpo e espírito. E nós fomos criados para ser humanos em plenitude. Vamos encontrar a nossa plenitude, é verdade, de modo terminado e infinito, na eternidade, quando chegarmos em Deus. Então, que esse texto do Tratado contra as Heresias de Santo Irineu nos ilumine, para sempre mais acreditarmos nesses dois mistérios: a ressurreição e a Eucaristia. E a Eucaristia como garantia, penhor da ressurreição. Que Jesus ilumine sempre mais nossa inteligência, para nos aproximarmos sempre mais da sua doutrina e amá-lo sempre mais na sua palavra. E você, meu irmão, minha irmã, possa ter um dia cheio da presença de Deus. Que as lágrimas que porventura chegarem até você sejam enxugadas pelo Senhor. Que as dificuldades que porventura hoje te voltarem à memória, com as quais você pode se deparar, que você sinta o consolo de Deus, o discernimento do Espírito. Que se situações difíceis te perseguirem, saiba sempre que pode contar com o Senhor. E que hoje o Senhor te visite de um modo grandioso. Você sinta a sua presença ressuscitada no seu coração, na sua alma. Que você possa sentir nas suas atitudes a presença do Deus que te criou, te salvou, te santifica e te sustenta. Que Jesus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Que Jesus abençoe a sua casa, esse ambiente, este santuário onde você mora e onde se encontra com Deus. Que Jesus abençoe a sua família. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.